Olá, seja bem-vindo. Hoje vamos pensar e tentar entender como ensinar como Jesus, formar como a igreja, tocar como o Espírito. Pois saiba que a catequese nunca foi só um simples transmitir conteúdo. Desde os primeiros séculos, ela sempre foi um caminho de experiência, encontro e transformação. A igreja ensina que a catequese é um ato profundamente pedagógico e profundamente espiritual. Diretório para a Catequese 2020, DC 75. E Santo Agostinho completa: ensinar é um ato de amor que nasce da alegria de ter encontrado a verdade. Por isso, hoje, vamos aprofundar algo essencial para o catequista moderno. Como ensinar de modo que o jovem realmente aprenda, sinta, viva e deseje Jesus? A resposta envolve a pedagogia de Jesus, os métodos da igreja, a psicologia do jovem, a neurociência do aprendizado, as metodologias ativas e a mistagogia da fé. Prepare-se, hoje você vai aprender a dar os encontros mais profundos e eficazes da sua vida. Vamos lá. A pedagogia de Jesus, o maior mestre da história. A primeira didática da catequese não vem das escolas modernas. Vem de Jesus Cristo. Observe sua forma de ensinar. Jesus perguntava: quem dizeis que eu sou? Perguntar ativa o cérebro, gera reflexão profunda e abre o coração. Neurociência pura. Jesus contava histórias. Parábolas são o método pedagógico mais poderoso da humanidade. O psicólogo Jerome Brunner afirma: o ser humano aprende 22 vezes melhor quando a informação está dentro de uma história. Jesus já fazia isso há 2000 anos. Jesus olhava primeiro o coração, não a teoria. Ele curava, tocava, caminhava, acolhia. São João Crisóstomo escreve: Cristo ensinava primeiro com gestos, depois com palavras. Jesus colocava os discípulos para agir. Ele enviou: vão, anunciem, curem, expulsem. Mateus 10, 7, 8. Metodologia ativa na sua forma mais pura. Jesus não deu aula. Jesus formou discípulos. Agora, veja o que nos fala a tradição da igreja, a mistagogia dos primeiros séculos. Os primeiros catequistas do cristianismo eram gigantes espirituais: Santo Agostinho, São Cirilo de Jerusalém, Santo Irineu, São João Crisóstomo. Eles ensinavam de 3 formas: 1. Palavra, Bíblia proclamada com profundidade. 2. Rito, sinais, símbolos, gestos e liturgia. 3. Vida, testemunho, convivência, caridade. São Cirilo de Jerusalém explicava assim: a catequese é revelar o mistério com paciência, conduzindo o coração ao invisível. Esse método se chama mistagogia, e a igreja pede que a catequese hoje volte a ele. A catequese deve assumir caráter mistagógico. DC 2, 64, 75. Mistagogia significa conduzir alguém para dentro do mistério, não apenas explicar teoria. A psicologia do jovem. O cérebro aprende por experiência, não por aula exposta. Hoje sabemos cientificamente. O jovem aprende melhor quando participa, fala, se movimenta, experimenta, sente, relaciona, é protagonista. A neurociência afirma: o cérebro aprende quando experimenta e quando se emociona. Joseph Ledoux, neurocientista. Ou seja, aula expositiva pura não funciona para jovens. Cai o nível de retenção após 7 minutos. Por isso, metodologias ativas não são moda, são necessidade pastoral. Entenda que o princípio-chave é o protagonismo jovem. A igreja ensina na Christus Vivit. Os jovens não são o futuro da igreja, são o agora de Deus. CV 178. Isso significa: não trate o jovem como ouvinte, trate como protagonista, coautor do encontro. Ele não deve receber uma catequese, mas sim construir a catequese com você. Olha o método oficial da igreja. O caminho experiencial mistagógico. O Diretório para a Catequese indica um método em 4 momentos. 1. Experiência humana. O encontro começa na vida real do jovem. Exemplos. O que tira sua paz hoje? Qual desafio você enfrentou esta semana? Em que momento sentiu Deus ou a ausência de Deus? A fé nasce dentro da vida. 2.
Iluminação pela palavra. A Bíblia interpreta a vida do jovem. Atos 2 ilumina o medo, Lucas 24 ilumina a tristeza, João 10 ilumina as dúvidas. A palavra dá sentido ao que ele vive. 3. Doutrina da igreja. Agora entram catecismo, documentos, tradição, ensinos dos santos, teologia, mas sempre depois da vida e da palavra. 4. Missão. A pergunta final é sempre: o que você fará com o que aprendeu? Essa estrutura está no Diretório para a Catequese, 145, 149. Olha, use sempre metodologias ativas na prática. Vamos às principais técnicas, com explicação magisterial e psicológica. A. Roda de partilha guiada. Ativa a memória emocional. Cria vínculo. Abre o coração. B. Tempestade de ideias, brainstorm. Desperta protagonismo. Estimula a criatividade. Prepara para a doutrina. C. Leitura orante. Lectio divina. A Igreja recomenda explicitamente. É um método milenar de encontro com Cristo. D. Dramatizações bíblicas. Ativam corpo, emoção, memória, imaginação, neurociência pura. E. Dinâmicas com símbolos litúrgicos. Vela, água, Bíblia, cruz. O símbolo fala mais que 20 minutos de explicação. São João Paulo II dizia: a fé fala a linguagem dos sinais. CT 47. F. Debates guiados e roda de conversa. O jovem aprende ouvindo outros jovens. G. Testemunhos. Santo Agostinho dizia: o testemunho ilumina mais que a explicação. Isso mesmo. O testemunho importa. Agora vamos aprofundar mais. A didática prática do catequista. Como falar para ser ouvido. Dicas objetivas. Fale com emoção verdadeira. Use exemplos reais do cotidiano. Não encha de teoria. Dê pausas e silencie. Use perguntas abertas. Traga humor leve. Varie o tom de voz. Não leia. Comunique. A comunicação é arte espiritual. Também é preciso tomar cuidado com as armadilhas didáticas que todo catequista precisa evitar, como, por exemplo, falar demais, falar difícil, fazer aula expositiva longa, dar sermão moralista, competir com o celular, ignorar os tímidos, pular a oração, ser técnico demais ou espiritual demais. Equilíbrio é tudo. Lembrando da outra aula e juntando aqui também, nunca imponha. Nunca humilhe, nunca force. Estratégias eficazes. Chame pelo nome, dê pequenas responsabilidades, pergunte opinião, ofereça espaço de fala, dê tarefas simples, elogie pequenas atitudes. Quando o jovem se sente visto, ele volta a participar, pois o catequista é pedagogo da fé e místico do cotidiano. Veja o que São João Paulo II afirmava: a catequese é um ato profundamente espiritual. CT 72. E Bento XVI dizia: o catequista não transmite uma doutrina própria, mas a fé da Igreja. Audiência 2008. O catequista precisa unir conhecimento, oração didática, caridade, maturidade emocional, zelo evangelizador. O jovem só segue quem vive aquilo que anuncia. Se às vezes você se sentir perdido, lembre que é preciso ter a oração como eixo pedagógico. O diretório é claro. A oração é parte constitutiva da catequese. DC 67. A oração abre o coração, quieta a ansiedade, organiza o interior, prepara para ouvir, torna Deus protagonista. Olha, fique atento, encontro sem oração vira reunião. Sim, isso mesmo, o jovem só segue quem vive aquilo que anuncia. Então entenda ensinar como Jesus, formar como a Igreja, amar como o Espírito. É o fundamento da catequese. Catequese não é aula, é missão, é vocação, é serviço à fé do outro. Quando você usa a pedagogia de Jesus, a mistagogia dos primeiros séculos, a ciência da aprendizagem, o amor pastoral, você se torna um catequista transformador. E o Espírito Santo faz o que você não pode fazer. Toca, cura, convence, converte e transforma. Bom por hoje é só. Porém, catequista e líder, faça um resumo do que você entendeu para fixar o encontro. Então vamos lá, mão à obra.